Alô? Alô? Alô, alô? 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 Deixa eu imprimir o programa de sexta-feira e deixei em casa. Desde a bolsa e aí, Raul. Tudo em paz?
É um ano. A gente está no caminho certo. Fazer algo.
Bem-vindos a esta casa de oração. É com muita alegria que a cada semana, a gente se reencontra aqui, sempre nesse propósito de compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo e com isso a gente aprender e poder também colocar em prática em nossas vidas. Antes da prece inicial, é bom que eu vou fazer uma leitura, uma mensagem para que a gente já possa ir se harmonizando, que a gente já possa levar os nossos pensamentos, esvaziar os nossos corações e mentes de preocupações, para que a gente possa ter uma participação. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente possa ter uma participação efetiva e que possamos tirar proveito de todos os ensinamentos que nos será dirigido esta noite. Acho que alguns de vocês estão sabendo, na próxima semana nós já estaremos funcionando em um novo endereço. A Corrente Esperança vai funcionar na rua João Machado, número 122, certo? E nós já esperamos vocês. Segunda-feira as nossas atividades já serão lá, certo? A partir das 8 horas a gente já tem o estudo do Livro dos Espíritos. Para quem não tem um ponto de referência, tem aquela escola de inglês chamada IASIG, naquela mesma rua, só que descendo, ela é bem mais para baixo, número 122, tá certo? Nós esperamos vocês lá. Na segunda-feira a gente já está lá, se Deus quiser. A nossa prece inicial será feita por Maria, o evangelho será lido por Gilson, e o nosso palestrante de hoje será o nosso amigo Walter Santa Cruz, que ele abordará o tema Reajustando Caminhos. E a prece final será feita por Socorro Almeida. Antes da prece inicial, vou abrir aqui nesse livro Fonte Viva, de Emmanuel, mas foi psicografado por Chico Xavier, o que nos traz hoje para a gente já ir nos harmonizando. É o capítulo 137, cujo tema é Atendamos ao bem. Em verdade vos digo, que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Nós encontramos essa passagem em Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem probabilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, que possamos refletir sobre estas palavras e Maria faça a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Nosso Pai eterno, vamos agradecer por tudo e a presença dele, nossos filhos, corretores, que esteja aqui nessa casa, nos auxiliando,
nos ajudando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 4, que tem como tema central: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Essa mensagem é de São Luís, foi transmitida em Paris no ano de 1859. Com essa mensagem a gente passa a palavra para Walter Santa Cruz. Desde já agradecemos a sua presença, que com certeza ele traz para nós, como sempre, uma grande mensagem de amor, de paz, em cima do Evangelho de Jesus. Que Deus o abençoe a todos nós, que assim seja. Uma boa noite a todos. Gostaria de, inicialmente, deixar um abraço fraterno do Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, Centro Espírita, do qual faço parte. Nós ouvimos atentamente a leitura de uma passagem evangélica que fala sobre encarnação, reencarnação. E, na realidade, esse tópico não foi uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo, ele aproveita e estuda mais profundamente, trazendo esclarecimentos maiores para nós. Kardec teve a oportunidade de deixar registrado que a sentença a seguir, nós poderemos tentar nos aprofundarmos nela e compreendermos muitas coisas que estão ali, escritas através de palavras tão simples. E ele disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei.
Então, quando nós estamos aí diante do nascer, morrer, na realidade nós estamos diante desse período pequeno, curto, entre o berço e o túmulo. Nascemos através do berço, de alguma forma. Morremos através do túmulo. Mas aí vai mais além. Até aí é o lugar comum, porque nós ouvimos falar em nascer, nós ouvimos falar em morrer, nós entendemos o que significa esse nascer, entendemos igualmente o que significa o morrer, é o morrer do corpo físico, mas ele fala em renascer ainda. Então fala em renascimento. Se eu vou nascer outra vez, então, naturalmente, já é lógico pensar que vou morrer novamente. E eu fico sempre nesse trecho correspondente a renascer ainda. E lembrando que a cada renascimento meu vai corresponder naturalmente uma nova morte, uma nova passagem, uma nova mudança de vibração. E continua dizendo que progredir sempre. Nós vamos progredir sempre, estamos a progredir, estamos em busca de um progresso que seja o mais rápido possível, mas que cada um vai fazer o seu próprio caminho, visando a esse progresso que está diante de nós. Cada um de nós é que vai fazer com que o nosso caminhar nos conduza para aquele ponto objetivo final de todos nós, que é a nossa perfeição plena. Passamos a entender uma série de coisas somente com isso aí. Porque ele continua e diz que é a lei. Então, se é a lei, nós não vamos poder fugir dessa lei. Todos nós estamos dentro do contexto dessa lei. Nós poderemos, de alguma forma, não entender determinada parte dessa assertiva. Nós poderemos até ir de encontro em nossas opiniões quanto a essas assertivas, mas que a doutrina espírita traz para nós todo o material de que somos necessitados para que possamos entender em profundidade tudo isso, e isso é verdadeiro. Então, quando nós estamos diante do nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, e tal é a lei, agora fica fácil de entender. E está exatamente trazendo a lume a reencarnação, esse item lido hoje, esse item que nós estudamos sempre na doutrina espírita, na busca constante de uma compreensão maior, claro, para as nossas melhorias interiores. Porque à medida que eu me melhoro, aquele próprio melhorar meu pode estimular alguém que esteja junto a mim a também pensar numa possível melhoria. Porque alguém pode simplesmente dizer, ora, ele que é uma pessoa tão cheia de defeitos, consegue fazer isso em prol da sua melhora, porque eu não posso? Porque, em geral, nós achamos que sempre temos menos defeitos do que o outro. Então fica fácil de a gente transitar nesse campo. O importante é que nós busquemos toda essa nossa capacidade para que cheguemos ao nosso destino final o mais rapidamente possível. Heráclito de Éfeso teve a oportunidade de dizer: o homem não atravessa o rio duas vezes. Mas aí como é que eu vou entender isso? Ora, o homem não atravessa o rio duas vezes. E agora, quando eu paro um pouquinho, vou pensar mais detidamente sobre o assunto, eu verifico que quando eu vou atravessar o rio, eu vou me defrontar com um determinado teor de água. E aquele teor de água ali, com o qual eu estou em conflito, digamos assim, ele está passando, está batendo em mim e está passando. Se eu consigo chegar a outra margem e decido agora fazer o caminho de volta, nesse momento que eu quiser fazer esse caminho de volta, as águas não serão mais as mesmas. As águas iniciais já passaram. E ainda há um outro item a considerar.
eu também não serei mais o mesmo. E não serei simplesmente pelo fato de, ao atravessar aquele rio a primeira vez, eu ganhei a experiência de lidar com aquelas águas, às vezes revoltas, e fui vencedor, consegui chegar à outra margem. Eu já tenho experiência por onde ir para que eu chegue à outra margem sem danos para mim. Então, na minha volta, eu já vou tomar as precauções baseadas no conhecimento adquirido. Então, agora não será a primeira vez que eu vou atravessar aquele rio. Eu já tenho um conhecimento adquirido. E aquele conhecimento adquirido, certamente, me facilitará a nova jornada de atravessar aquele rio num outro momento. Então, nós começamos a entender uma série de coisas a respeito da vida. E, evidentemente, quando nós nos deparamos com essas situações, nós vemos que, em cada instante da nossa vida, nós estamos passando por modificações, por mudanças. Aquelas mudanças serão mais ou menos absorvidas por cada um de nós, dependendo do nosso interesse, do nosso envolvimento, mas que nós estamos passando por mudanças e nós não nos damos conta. Pensamos, até às vezes por comodismo, que estamos numa mesma situação. Por exemplo, agora eu chego a esta casa. Eu vou sair desta casa diferente. Porque nesta casa eu estou envolvido nesse clima, nessa atmosfera psíquica correspondente a esses espíritos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Então essa casa tem uma atmosfera psíquica própria. Consequentemente, quando eu adentro este recinto, eu vou ficar envolvido neste clima tranquilo, de paz, ameno, que nos estimula a estudar, que nos estimula a aprender, nos estimula a ver a vida de uma outra forma, sobre um outro ângulo, sobre uma outra ótica. Se em determinado momento eu percebo que meus óculos não estão adequados para ver determinada cena, eu tenho uma alternativa muito simples. É tentar, quem sabe, limpar as lentes dos meus óculos. Se eu não consigo ver, mudar o óculos. Mas as coisas não vão mudar simplesmente por mudar. Eu que vou fazer parte também de toda aquela mudança. Então, cada um de nós passa a cada momento da nossa vida por situações de mudanças, por modificações de caminhos. Ora, se eu adentro esta casa, não percebo um batente aqui, tropeço naquele batente, eu poderia esbravejar, poderia reclamar de Gilson que ele não cuidou desse batente, porque, novamente, é fácil ocupar o outro. Eu não digo para mim mesmo que eu fui desatento e não olhei para o chão por onde eu pisava e, consequentemente, evitei aquele dano. De qualquer forma, não importando aquele resultado momentâneo, foi um aprendizado para mim, porque no momento a seguir, eu sei que eu preciso olhar com atenção, eu preciso me cuidar. Então nós estamos nesse processo contínuo de mudança. Nós temos um caminho nosso, quando chegamos aqui e quando daqui iremos sair mais adiante. E o autor do livro A Razão da Vida traz uma mensagem muito interessante dentro desse contexto de berço a túmulo. Ele diz o seguinte: quando nascemos, Deus nos entrega uma tela e um pincel. E com um cochicho no nosso ouvido, ele diz: ao final do corredor, entregue a sua pintura. Ela será o retrato de sua vida. Então nós estamos aqui tentando fazer a nossa pintura da melhor forma possível. As pessoas mais hábeis farão uma pintura mais bonita. As pessoas menos hábeis farão uma pintura não tão bonita assim. Eu gostaria de dizer para todos os presentes que eu sou um pintor de excelentes qualidades. Um desenhista de primeira linha.
A maioria aqui não me conhece. Nós nos encontramos em alguns momentos da vida, mas às vezes a gente não se lembra um do outro. Então eu gostaria de dizer a vocês que eu sou um desenhista de primeira linha. Sou muito bom desenhista. Eu sou tão bom desenhista que para vocês identificarem o que eu desenhei, eu tenho que colocar o nome embaixo, porque senão vocês não vão descobrir. Mas é a minha situação agora. Eu tenho que me contentar com isso. Eu tenho colegas que são excelentes no desenho, de verdade agora. Excelentes no desenho. Ele pega qualquer desenho, qualquer figura e faz tal qual aquela figura original. Eu não tenho essa habilidade. Tenho duas situações. Ou eu me aquieto e vou tentar explorar alguma coisa que eu possa fazer dentro do contento, ou então eu vou ficar procurando uma válvula de escape, invejando aquele, baseado somente na minha ignorância de que nunca vou poder fazer o que ele está fazendo. E aí a doutrina espírita nos dá esse respaldo total. Se nós dois desenhamos muito bem, eu não vou poder desenhar o que ele faz tal qual ele faz. Porque ele vai fazer, mas aquilo que ele está fazendo está com as vibrações dele. O que eu vou fazer está com as minhas vibrações. Podem ser muito semelhantes, mas tem essa diferença. Nós somos, por mais que nos assemelharmos uns aos outros, nós somos diferentes um do outro. Os seres são individuais. Então, dentro desse contexto, tudo que a gente tem que ser aquilo correspondente à nossa condição própria. E eu devo me satisfazer com isso. Devo, inclusive, agradecer a Deus pela oportunidade dessa encarnação, desse período que eu já comecei, e o importante de tudo, não sei quando termino. Eu estou aqui nesse instante, daí a pouco eu vou sair. Não sei o que vai acontecer comigo. Não existe nenhuma teoria, nenhuma lei que diga assim, a partir do momento que você daqui sair, você vai passar por essa situação. Então, quando nós olhamos, estudamos a doutrina espírita e verificamos que Jesus é aquele modelo e guia para toda a humanidade, nós temos que pegar esse Senhor chamado Jesus, trazer o mais próximo possível de nós, para que nós, estudando os seus ensinamentos, possamos adquirir o estofo moral necessário para fazer frente a todas as vicissitudes da vida, porque elas serão importantes para mim. Então Jesus, essa excelência, esse ser perfeito que a Terra conheceu, ele nos traz ensinamentos a todo momento. E nós que estudamos a doutrina espírita, nós que somos seres comuns, transitamos aí na via, na rua, trabalhamos. Em cada uma dessas situações nós passamos por experiências variadas. Experiências essas que nos enriquecem, cada um a seu modo, cada um de acordo com a assimilação daqueles momentos. Ele estava em Nazaré, conversando com sua mãe, e daí a pouco faz ver a ela que tem algumas obrigações a cumprir. E aquelas obrigações a cumprir farão com que ele se afaste um pouco daquele convívio físico com ela. Mas encontraria com ela mais adiante, uns meses à frente, e consequentemente, naquele outro momento, seria um novo reencontro. Saiu de casa, da sua casa, e foi cumprir com as suas obrigações. Ele teria que voltar a encontrar com a mãe numa determinada festa, em Caná. Nesse período entre o momento em que eles se afastam e o momento em que eles vão se encontrar lá em Caná, é aproximadamente de 2 meses. Durante esse tempo, ele tem a oportunidade de ir ao Jordão,
Rio Jordão, é batizado. Será que ele precisava ser batizado? Também é tentado, passa pelas experiências da tentação. Inclusive, o Pai Nosso que nós rezamos aqui, ele diz algo sobre a tentação. Ele não diz que a gente não possa ser tentado. Ele diz que pedimos para nos livrar das tentações, mas nós somos tentados a todo momento. Então, quando Jesus sai daquela casa e ele vai cumprir com seus compromissos, mais adiante ele já tem escolhido aquelas pessoas que inicialmente vão dar ajuda a ele naquele seu ministério. E vem aí uma primeira lição muito importante. Aparentemente isso não significa nada, mas se nós olharmos com uma certa atenção e olharmos determinadas situações com as quais nós nos deparamos no dia a dia, nós verificamos um grande ensinamento aí. Porque ele vai buscar pessoas que se juntem a ele para um determinado trabalho, um determinado ministério. Aí a pergunta é óbvia. E por que ele não fez tudo sozinho? Será que ele não podia fazer tudo sozinho? Sim, podia fazer tudo sozinho. Mas quando ele daqui saísse como saiu, e aí? Tinha acabado tudo? Então isso já começa a ser um grande ensinamento para nós. Se nós estamos em um determinado grupo de pessoas, nós temos que não apenas trabalharmos naquele grupo, mostrarmos através do exemplo de que aquele tipo de trabalho é possível de acontecer. Porque não sou eu quem diz isso. Quem diz é Joana de Ângeles. Se você tem uma ideia, coloca a ideia em prática para mostrar que a ideia é boa. E depois, naturalmente, as pessoas vão chegando, as pessoas que simpatizam com aquela ideia, mas que não tiveram a ideia primeira, ou mesmo não tiveram nem a coragem de ter aquela ideia primeira. Porque, às vezes, como se trata de um trabalho que eu vou começar, e nós sabemos que todo começo é difícil, eu começo também a me acovardar diante daquela situação. Depois que alguém dá aquele pontapé inicial, sai daquela inércia, as pessoas vão se juntando naturalmente. Então, em qualquer situação em que nós nos encontremos, nós precisamos fazer com que outras pessoas se juntem a nós, para quando nós daqui sairmos, o trabalho continue da mesma forma que estava acontecendo conosco. Porque não apenas aquelas pessoas que ficam também vão ser beneficiadas, como eu, que já saí daqui, vou ser beneficiado pelo fato de ter tido um trabalho e não ter tido apenas aquele trabalho para mim, que ele era importante somente quando eu estava fazendo. E aí o trabalho continua e continua a frutificar no bem. Então já começa aí um exemplo de Jesus. Ele chama os seus colaboradores. E veja como ele chama os colaboradores. Colaboradores que tinham diversas características. Eram todos santos porque iam trabalhar com Jesus? Claro que não. Como também não somos santos nós que estamos na doutrina espírita e em religião nenhuma, em seita nenhuma, em lugar nenhum. Então isso não deixa de ser reconfortante para nós, porque nós estamos pegando o exemplo e tentando trazer para o dia de hoje a prática daquele exemplo, em prol só e somente só de nós mesmos e dessa doutrina que nos consola, nos ampara, nos orienta. Então Jesus pega aquelas pessoas lá, vai encontrar com a mãe e chega em Caná, a festa muito grande, e as festas daquela época, como também são hoje em dia, estão relacionadas à intensidade em termos de condições econômicas de quem faz a festa. Se alguém tem condição de fazer uma festa muito grande, vai fazer uma festa muito grande, que dure mais tempo. Se alguém não tem condição de fazer festa, mas quer fazer uma festa, faz uma festa menor, o sentido é o mesmo, e se satisfaz da mesma forma. O que eu não posso é ter condição de fazer uma festa minúscula e invejar quem faz uma festa maiúscula.
em termos de gastos monetários. Então ele foi àquela festa. As festas de hoje também são regradas aqueles mesmos interesses de antes. Comidas, bebidas, e aí vem um parênteses. Eu já tive a oportunidade de, no período natalino, perguntar a um colega meu o seguinte. Ele não era brasileiro. Fulano, e aí, como passou o Natal? Ele disse, passei muito bem. Eu comi e bebi como nunca. Então, para ele, o passar bem o Natal era comer muito, era beber muito. Fecha parênteses. Então agora Jesus vai a essa festa. Uma festa bastante grande. Muitas pessoas da sociedade presentes àquela festa. E naturalmente, tudo que existe tem uma determinada limitação. E depois que as pessoas já tinham usufruído bastante daqueles momentos de vibração dentro daquela festa, eis que falta um componente fundamental para as festas em geral, especificamente aquela. E o que faltou? Será que faltou a presença de alguém? Será que faltou a presença de Jesus ali? Não, ele estava ali, mas faltou vinho. E quando faltou vinho, naturalmente, a fase seguinte seria uma fase de tumulto, porque também ninguém acha simpático você dar uma festa e daí a pouco no meio da festa falta comida, falta bebida. Ninguém gosta disso. Naquele momento o vinho acabou. As pessoas já estavam bastante envolvidas e modificadas pelo álcool. Porque o álcool, ele tem essa capacidade muito peculiar de alterar a nossa química cerebral. E se ele altera a nossa química cerebral, o espírito que usa o cérebro como seu computador para direcionar o corpo, ele não sabe como fazer aquilo. Ele não tem aquela mesma condição de um cérebro de uma pessoa sóbria. Então, faltou vinho, as preocupações começaram a surgir, e sua mãe estava à festa, ela havia encontrado com sua mãe, o reencontro foi como se fosse com alguém que nunca houvesse visto, ou que houvesse muito tempo já passado, desde a última vez que tenha visto aquela mãe. E a mãe chega para ele, porque a mãe conhecia. A mãe chega para ele e diz que vai faltar vinho. Isso vai colocar os anfitriões numa condição constrangedora. E Jesus simplesmente olha para a mãe e diz, mulher, que tenho eu com isso? Aparentemente, um desrespeito, mas mulher é uma forma carinhosa, até hoje em dia. Às vezes nós tratamos as nossas mães, os nossos pais, de uma forma muito carinhosa, que às vezes somente nós e eles compreendem. Então agora a situação estava formada. Jesus estava numa festa, estava havendo necessidade de vinho, não se tinha vinho. E o que fazer? Apesar do que Jesus disse, a mãe sabia do que ele era capaz e também da sua preocupação em relação àquela situação. Ia ser uma situação constrangedora para as pessoas ali, sobretudo para as pessoas que estavam dando aquela festa. Consequentemente, ela apelou para Jesus. E Jesus mandou que enchesse todos aqueles recipientes adequados de água, com água. Foram cheios trazidos à sua presença. E aí vem o primeiro chamado milagre de Jesus, que nós passamos a entender tranquilamente como não sendo milagre. Faz parte só e somente de uma constituição espiritual daquele ser. E ele transforma aquela água em vinho. Manda distribuir. O vinho agora é distribuído. As pessoas já estão bastante afetadas pelo álcool do vinho anterior. E quando as pessoas experimentam aquele vinho, percebem
que o vinho é mais saboroso do que o anterior que foi servido. E alguém pergunta, mas como? O vinho agora, já no final da festa, está melhor do que no início? Por que esconder o vinho e deixar o vinho melhor para o final? Não colocar o vinho melhor antes? E aí vem outro ensinamento. Geralmente a gente quer se apresentar o melhor possível num primeiro momento, primeiro, para que as pessoas nos vejam no melhor dos momentos nossos. Segundo, porque eu tenho que mostrar para aquelas pessoas a grandiosidade que eu sou possuidor, de ter aquelas coisas, de poder fazer aquelas coisas, de dar aquelas festas imensas. E Jesus, quando faz esse seu trabalho de transformar a água em vinho, uma pergunta natural surge. Ora, as pessoas já estavam bêbadas, já estavam inebriadas pelo álcool. Não apenas o álcool individual, mas também os vapores que estavam ali circulando. A atmosfera daquele local era uma atmosfera diferente. E agora, como entender tudo isso? A pergunta, será que Jesus colocou ali naquele vinho um teor de álcool melhor, maior, que fez com que aquele vinho, aquela água anteriormente, aquele vinho agora, se tornasse melhor do que o vinho oferecido inicialmente? Será que ele colocou álcool naquilo ali? E aí a gente vai analisar. Porque Jesus sabia, via que as pessoas estavam já inebriadas, estavam já envolvidas por aquele teor etílico. Se ele colocasse um vinho que tivesse mais álcool, ou álcool semelhante ao anterior, ele iria alterar negativamente a constituição física daquelas pessoas. As pessoas iriam ficar mais bêbadas ainda. Outro detalhe que convém analisar. Será que Jesus era beberrão a ponto de querer que outras pessoas também se embriagassem? Porque se eu não me embriago, eu não vou achar interessante se alguém, porventura, vier a se embriagar. Agora, se eu gosto de me embriagar, eu também quero que outras pessoas venham gostar do que eu gosto. Então, como entender isso? Aí vem a doutrina espírita e nos explica tudo. Porque logo no começo, quando estava ainda em formação a doutrina espírita, se ouvia muito falar em magnetização. E agora nós temos condição de aprender muito sobre tudo isso, porque a doutrina espírita está aí para nos explicar. Será que eu não vejo exemplos semelhantes? Transformação de água em vinho. Ali, naquelas águas que estão sendo agora abençoadas pelos espíritos amigos que por aqui se encontram? Será que em determinado momento eu não tomo um copo de água fluidificada? Aparentemente uma água pura e simples. Eu tomo, sinto um gosto de remédio. Outro toma, está com um problema no estômago, aquela água dá um certo alívio. Outro toma porque está com uma dor de cabeça, a água dá um certo alívio. É capaz de se modificar sabor, cor daquela água ali. Imaginemos Jesus, aquele ser que fazia as coisas não porque era médium de efeitos físicos, mas porque ele era um ser psi, um ser que tinha ele mesmo aquelas condições de fazer as coisas que fez. É mais coerente imaginar que o que ocorreu naquele instante foi, ele transformou a água na coloração do vinho, transformou a água num sabor semelhante a um vinho, evidentemente melhor. Mas só isso, não com um teor etílico, não para me deixar cada vez mais embriagado, mas para que fizesse que com que as coisas fossem ao encontro
de uma paz reinante dentro de determinados patamares. Porque se alguma coisa está mais ou menos em calma, por que eu criar turbulência? Será que ele iria ter interesse em criar conflitos com as pessoas que estavam ali acolhendo o próprio Jesus? Então fica mais prático pensar e mais lógico pensar que o que ele fez ali foi a transformação da água em uma estrutura diferente, semelhante em coloração ao vinho, semelhante em sabor ao vinho, e mandou distribuir com as pessoas ali, satisfez a todos sem nenhum problema. Então nós vemos que a cada instante da nossa vida nós podemos estar modificando o nosso caminhar, e esse modificar o nosso caminhar faz parte da nossa aprendizagem nesse processo evolutivo. Eu tenho que a cada momento reajustar o meu caminho. Eu, quando saí de casa hoje, por exemplo, eu poderia ter vindo por uma rua, optei por outra, então fiz o reajuste, porque o meu objetivo era chegar aqui. Para Gilson, para todos os senhores e senhoras aqui, não importa de onde eu vim nem por onde vim. Se eu vim pelo caminho mais curto, cheguei. Se eu rodei Campina Grande toda e cheguei aqui, também cheguei. O meu objetivo foi atingido. Será que eu deveria ser tratado diferentemente porque eu cheguei aqui via um caminho mais curto, ou cheguei aqui via um caminho mais longo? Não. É exatamente assim que Deus faz conosco e que a doutrina espírita nos ensina. Se eu não tenho a condição de andar muito rapidamente para chegar ao meu objetivo final, que é a perfeição, eu dei o meu próprio tom, mas eu tenho a certeza de que vou chegar lá um dia. E quando lá chegar, eu vou ser tratado igualmente dentre aqueles que estão naquele mesmo patamar. Porque para Deus, não importa que eu tenha feito um caminho mais longo ou mais curto. O que importa é que eu tenha realmente atingido o objetivo maior. Dentro desse contexto todo, nós estamos nessa situação aqui, nessa encarnação, cada um de nós para ser feliz. Ninguém está aqui para sofrer. O sofrimento é uma consequência do que a gente fez. E se eu sofro agora resignadamente, esse sofrimento vai ser de grande valia para mim. Consequentemente, eu vou tirar mais proveito desse sofrimento. E em tirando mais proveito dele, eu aprendo mais rápido. Aprendendo mais rápido, eu me elejo a errar menos naquele contexto. Consequentemente, a ganhar alguns segundos, minutos, numa determinada caminhada. Nós estamos aqui para sermos felizes. Todos nós somos pessoas boas. Às vezes a gente encontra com determinadas pessoas que você diz assim: fulano, como é que você está? Aí a pessoa diz: pior não poderia estar. Aí você diz: rapaz, mas eu estou com uma dor no rim. Mas eu estou com uma dor no rim, no fígado, no pescoço, no estômago. A pessoa sempre é levada a dizer mais dentro de um contexto menor. Nós somos bons, somos seres bons. Temos alguns senões? Temos. E vamos pouco a pouco trabalhando aqui, ali, acolá, com a ajuda dos amigos. Quando vocês me convidam para vir aqui, não imaginam o benefício que vocês estão me fazendo. E o benefício é simples. É porque essa oportunidade é uma oportunidade ímpar de aprendizado. Nesse momento aqui, eu estou vibrando em relação a várias pessoas. Então, essa minha vibração ela está sendo compartilhada por várias pessoas. Esse compartilhar, que é uma linguagem muito comum hoje em dia na internet, por exemplo. Mas, no entanto, eu estou aqui sendo beneficiado por várias vibrações em relação a mim. E aquelas vibrações que me dão tranquilidade, que me dão um certo conforto, que me estimula a crescer, é uma vibração única. Então, nesse instante aqui, eu sou muito beneficiado. Sou muito grato a esta casa.
Sou muito grato aos amigos espirituais que por aqui se encontram, que nos ajudam, dizendo, você é errado, você cometeu muito deslize. Mas eu entendo o que é isso, porque eu também já passei por aí. E sei que, como o nosso destino final é a perfeição, um dia todos nós seremos anjos, que é o título de uma música. E eu termino nesse momento agradecendo de coração essas vibrações amistosas endereçadas a mim. Muita paz, um grande abraço. Muito obrigado, Senhor Walter, por esse banquete espiritual, que nós possamos sentir-se inspirados pela divindade, né, para pintar essa tela. Nós temos a tela, a tinta e o pincel em nossas mãos, né, que nós possamos cada vez mais trilhando, fazendo esse reajuste de caminho, que possamos fazer uma boa pintura, ou pelo menos uma pintura melhor do que outrora já fizemos em outras existências, né? Para isso a gente conta com a ajuda do Mestre Jesus a nos encaminhar, nos conduzir nessa caminhada, né? Vou reforçar o aviso da mudança da nosso endereço da Casa Espírita, porque eu vi que chegaram algumas pessoas depois. A partir de segunda-feira nós já estaremos funcionando o novo endereço, na Rua João Machado, número 122. O ponto de referência é a Rua do Iazige, aquela escola, só que bem mais para baixo, certo? Número 122. Sintam-se todos convidados. É até próximo daqui, tem ponto de ônibus lá, né? Parece que é bem próximo daqui, tem ponto de ônibus próximo também, né? Tá certo? Então a gente já, a partir de segunda-feira nós já estaremos lá, a reunião de terça também será lá. Sintam-se todos convidados. Como de praxe, que a gente sempre pede, que nas nossas orações não nos esqueçamos dos nossos irmãos que desencarnaram por meio do suicídio, que nós possamos intensificar as orações, não só por esses irmãos, mas por tantas outras pessoas encarnadas que passam por momentos de depressão, que chegam a ter ideação suicidas, que nós possamos intensificar essas preces. Rezar também pelo nosso país, que passa pelo momento, assim, para nós, da doutrina e tantas outras religiões, um momento, assim, preocupante, né? Que está para acontecer a votação da descriminalização do aborto. Ou seja, para o aborto ser legal, até 12 semanas. E a doutrina nos ensina totalmente o contrário. A gente lutar pela vida, né? O direito de nascer, de viver, que nós não temos esse poder de decidir pela vida de ninguém, somente Deus que pode, né, nos chamar no momento adequado. Então, que nós também possamos colocar em nossas preces pelas pessoas que decidem, o STF que está decidindo sobre isso, que a espiritualidade possa agir nessas cabeças pensantes e que podem decidir, né? Na prece final, nós vamos chamar Socorro Almeida. Quem desejar pode ficar para o passe individual. No momento da prece final é o momento em que a gente também pede pela fluidificação das águas, tá certo? Então, Socorro Almeida. Levemos nossos pensamentos ao nosso Pai. Agradecer.